Nós vamos fazer a abertura do culto lendo o Salmo 40, ao mestre de canto, Salmo de Davi, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que têm operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los aos deles falar, mas são mais do que posso contar. Glória a Deus. Davi era um poeta, escreveu salmos para cantos, no templo. E dessa forma, ele glorificava e honrava o nome do Senhor perante aos homens. Então, nós devemos fazer como Davi, estar sempre glorificando o nome de Deus, honrando Ele não só com nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. E assim a gente chegar ao coração daqueles que precisam conhecer o nosso Deus, não é verdade? Mas continuando a aula de domingo passado, quem está com a lição é a lição 7. Quem lembra a diferença entre dons e talentos? Que estava aqui, Giane, Alisson. Então, os talentos todos os homens têm. Os dons somente os cristãos têm. Somente aqueles que aceitam a Jesus e nascem de novo que têm os dons espirituais, porque ele é dado pelo Espírito Santo, Então, o cristão que tem o Espírito Santo vai receber um dom. E para que são esses dons? Para a edificação do corpo de Cristo, Para a gente estar ajudando uns aos outros. Os dons não é para mim, não é para você. Os dons é para o corpo. É para nós servirmos uns aos outros. Por isso que o Espírito Santo nos dá esses dons. Uma pessoa pode ter todos os dons? Não, mas pelo menos um dom a pessoa tem. Paulo fala para nós pedirmos os dons a Deus, que Deus nos dará aquele dom, que a gente pede. Então nós devemos estar sempre buscando esses dons para estar edificando a casa do Senhor. E diante disso, o tema da revista é Davi, profeta, poeta e músico. Então nós falamos na aula passada sobre Davi como poeta e músico, que ele serviu a casa do Senhor como poeta e músico. Eu li aqui no início um poema de Davi, um salmo que Davi fez para servir ao templo, para os levitas cantarem no templo do Senhor. Hoje nós vamos ver Davi como profeta. Ele profetizou sobre Jesus Cristo. Alguns dos salmos dele foi profetizado sobre Jesus Cristo. Mas antes da gente ver ele como profeta, Davi tinha no coração a vontade de construir o templo para o Senhor. Ele, dentro do palácio dele, com toda a sua riqueza, ele pensou assim: Deus me deu tudo o que tem. Hoje moro num palácio rodeado de ouro. E o Senhor não tem a sua morada, porque Deus era representado pela Arca da Aliança, Ele era representado pela Arca da Aliança. Davi então mandou buscar a Arca da Aliança e tinha uma vontade no coração de construir o templo. Nem tudo que está dentro do nosso coração é o que Deus quer que a gente faça. Enganoso é o coração do homem. Não tem um provérbio que fala isso? Enganoso é o coração do homem. O que Deus queria de Davi não era que ele construísse o templo para ele. Era que ele organizasse, nós vimos na aula passada, que ele organizasse como seria a administração do templo. Ele separou os levitas, ele separou as pessoas que iam trabalhar no templo e foram citadas até os nomes e qual o instrumento que ele ia tocar e o que ele ia fazer dentro da casa do Senhor. Então Davi foi separado com o talento e o dom dele para organizar a administração do templo e não para construir o templo de Deus. Mas Deus falou para Davi que dentre dos filhos que ele tinha dado para Davi, que ele ia separar um para construir o templo. E ele separou a quem?
Salomão para construir o templo dele. Salomão que fez o templo do Senhor para abrigar a sua presença, a Arca da Aliança. O que nós vemos com isso? Que nós temos que deixar aqueles que Deus separou com os dons e talentos para fazer algo específico, que faça aquilo. E aí, a pessoa tem o dom, a pessoa tem o talento, mas ela quer ficar sentada, esperando que os outros fazem por ela. Qual que é o nosso dever? Pegar, levantar e fazer? Muitas das vezes nós fazemos isso, porque não tem quem faz, e quem era para fazer não quer fazer. Mas a primeira coisa que devemos fazer é incentivar a pessoa a servir, a fazer aquilo para que, ao qual Deus levantou ela para fazer. E assim fez Davi com Salomão. Davi incentivou a Salomão a construir o templo. Davi não pegou e fez, porque ele sabia qual que era a obrigação dele. Ele incentivou, e assim nós devemos incentivar aos irmãos também. Então, Deus não permitiu que Davi realizasse o sonho de construir o templo em Jerusalém. O Senhor lhe esclareceu que era seu filho Salomão quem havia construí-lo. Davi acatou a orientação divina e tudo fez para facilitar sua obra tão importante. Mas ele incentivou a Salomão, e assim devemos incentivar. Muitas das vezes nós enxergamos aquilo que o outro não enxerga em si mesmo. E quando nós temos que incentivá-lo. Nossa, irmão, como você é habilidoso para isso, você poderia estar acrescentando na obra do Senhor, fazendo isso com o seu talento. E incentivar a pessoa a estar desenvolvendo esse talento. E o dom que o Espírito Santo deu. Porque quem vai ser beneficiado vai ser o corpo de Cristo. Quem vai ser glorificado pelo aquele dom e talento vai ser Deus. Então nós temos que incentivá-lo. Aí eu falei sobre a parábola dos talentos. Vocês lembram da parábola do talento? Que 3 servos recebeu, né? Talentos. 2 multiplicaram e 1 fez o quê? Enterrou o talento. Aí no final das contas o Senhor veio e cobrou o talento que tinha dado. E aquele que não desenvolveu o talento, que não multiplicou o talento, o que aconteceu com ele? Ele perdeu o talento foi dado para outro. Então nós temos que desenvolver o talento, o dom que o Senhor nos deu, para a edificação da casa de Deus. Não é ficar esperando que o outro desenvolva para você, porque foi dado para você e não para o outro. E Deus vai nos cobrar o talento e os dons que Ele nos deu. Como que nós estamos desenvolvendo eles? Sentado no banco? Nós temos que desenvolver esse talento, porque nós seremos cobrados. Semana passada, quem esteve presente recebeu um questionário sobre os dons e talentos, que vocês vão preencher para vocês descobrirem quais os dons que vocês têm para estar servindo a casa de Deus. E quando vocês descobrirem esses dons, vocês têm que tomar uma atitude de chegar para o pastor e falar: pastor, olha, meu dom é esse, eu queria acrescentar na casa do Senhor, eu queria servir com o dom que Deus me deu na casa do Senhor. É isso que nós devemos fazer, irmãos, porque nós seremos cobrados. Nós já recebemos os dons, mas muitas das vezes nós não sabemos que dons que nós temos. Muitas das vezes nós não sabemos os talentos que nós temos. Nós precisamos desenvolvê-los e incentivar outros a desenvolver, em vez de querer fazer para o outro o que ele tem para fazer. Então nós vamos ver Davi hoje como profeta. História de Israel para hoje. Estamos animando os outros a continuar seguindo a Jesus, a se esforçarem na obra que Ele lhes designar. O exemplo desses grandes líderes do povo de Deus, Moisés, Davi, Ezequias e Barnabé, está na Escritura para nos incentivar a fidelidade semelhante. Davi como profeta. O que é profetizar? Hoje nós vemos mais profetadas dentro da igreja do que profecia, não é verdade? E as pessoas são atraídas pelas profetadas e não pelas profecias.
A maior profecia é a palavra de Deus, é a Bíblia, ela já está escrita. Então, o que é profetizar? É trazer o ponto de vista de Deus para assuntos na terra. Então, a pessoa está falando o que Deus manda ela transmitir. É a visão de Deus, é a vontade de Deus para aquela comunidade, aquela igreja, né, aquela pessoa. Então, ela vai transmitir o que Deus quer falar com a pessoa, o que está no coração de Deus. A profecia é a palavra de Deus. Profecia como manifestação do Espírito Santo. Por que eu pus esse tema? Porque muitas das vezes a pessoa não fala pelo Espírito Santo. Ela fala por ela própria ou é um espírito demoníaco falando através dela. Então são 3 formas que é manifestada. Aí você tem que ter o discernimento. E um dos dons do Espírito é discernimento de espírito, que você pode pedir a Ele para te dar, para não ser enganada pelos falsos profetas, que a Bíblia fala que vão se levantar no final dos tempos. Eu acho que todo cristão tinha que pedir esse dom de discernimento de espírito, para não ser enganado. Porque muitos falam em nome de Deus, eis que Deus manda eu te dizer. Mas será que é Deus mesmo que está mandando dizer? Será que é? Você tem discernimento para saber se é da vontade da pessoa ou se é algum espírito demoníaco? Se você ainda não tem esse discernimento, peça a Deus o dom de discernimento que Ele te dará, para você entender. Então, como que é a manifestação do Espírito? Se você já ficou em dúvida, aquilo não veio de Deus para a sua vida. A dúvida não é de Deus. Então, vamos lá. Primeira coisa, é quando a manifestação do Espírito Santo. Trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sobre o impulso do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo impulsionou a pessoa a levar uma mensagem para outro, né? Geralmente essa mensagem é de exortação, de encorajamento, né, para a pessoa. Então é uma forma da gente também estar discernindo se vem do Espírito ou não. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, profetizar não é primeiramente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. Está vendo o objetivo? Qual que é a profecia? Levar a retidão, a fidelidade e a paciência para as coisas de Deus. A mensagem profética pode prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. Então é para edificação? É para exortação? É para consolo? É para advertência? É para julgamento? Então a gente tem que estar analisando quando alguém vier falar alguma coisa conosco nesse sentido. E não ficar apavorado quando é para advertência e julgamento, mas a examinarmos as nossas atitudes, né, e voltarmos para Deus, pedindo perdão e corrigindo o que nós temos que corrigir. A igreja não deve ter como infalível toda a profecia, né, que às vezes não vem de Deus aquilo. Porque a profecia pode vir de 3 fontes, que eu falei antes: do Espírito Santo, do discernimento do profeta ou do inimigo. Muitas das vezes nós escutamos coisas que é evidente que as pessoas estão vendo o que está acontecendo. É evidente, a pessoa chega, acha que está cheio do Espírito Santo, que é profeta, e vem falando coisa óbvia, né? Então a gente tem que prestar atenção. Isso é óbvio que está acontecendo na minha vida, todo mundo está vendo, mas aí você fica assim, nossa, como é que ele sabe daquilo? Porque você ainda não prestou atenção, que você está deixando claro para todo mundo.
Ainda mais falsos profetas podem estar na igreja, e é o que mais acontece. Daí toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Assim fala Timóteo, lá em 1 Tessalonicenses. Mas como nós vamos julgar a profecia, se ela vem de Deus ou não, ou se ela é autêntica? Pela palavra. Se está fora da palavra de Deus para a sua vida, aquilo não é autêntico, aquilo não é verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus aberta falando por nós. Se é a boca de Deus aberta falando a nós, já é a profecia dele para a sua vida. Então você julga, será que isso está de acordo com o que a palavra de Deus fala, com o que a Bíblia está falando para a minha vida? Então, se está falando, aquela profecia é autêntica, vem de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, você pode saber que é ou do homem ou vem de outra raiz, que não de Deus. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não do homem. Então, é segundo a vontade de Deus e não do homem. Na outra igreja que eu estava, tinha um rapaz lá que vivia profetizando. Toda hora chegava perto de um e soltava uma profecia. E tinha uma irmã grávida na igreja. E ele chegou perto dessa irmã e falou assim: Deus está me dizendo que você está esperando um menino. Quando ela foi fazer o ultrassom e que o médico falou com ela que era uma menina, ela brigou com o médico e falou assim: Deus falou que é um menino, isso está errado. Ainda brigou com o médico, tem base? Ainda brigou com o médico. E aí, nasceu uma menina. Nasceu uma menina. Sabe o que aconteceu? Ela saiu da igreja por causa da profecia. Está vendo como que a gente tem que ter cuidado? A gente tem que questionar e buscar a Deus, porque nós podemos ser usados como profetas de Deus aqui na terra hoje em dia. Ele quer usar-nos como profetas dele, mas não para coisas tão fúteis, não para coisas tão pequenas, porque é a vontade dele que vai ser feita. Esse tipo de profecia, eu não acredito que Deus vai usar o outro para falar. Né, pastor? Nem da caneta, eu lembro da caneta. Então é uma coisa assim, para que Deus vai falar de coisa que, sim, não tem necessidade? Não é para exortação, não é para consolo, não é para julgamento, não é para edificação? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então você tem que estar realmente questionando e vendo se aquilo vem de Deus. Então Davi, como profeta, ele profetizou sobre a morte de Cristo. Olha que bacana, gente. Davi, ele nasceu mais de 1000 anos antes de Cristo. E Deus já tinha falado no coração dele sobre Cristo. Muito lindo isso, não é? A roupa dividida entre os soldados e a capa sorteada. Olha aí. Mais de 1000 anos antes de Cristo, Davi já estava profetizando sobre ele. Agora abre lá em João 19, Gilza, versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e toda a minha túnica lançaram fora. Assim, pois, fizeram os soldados. Está vendo como Deus usou a Davi para falar o que ia acontecer na morte de Cristo? As pernas dos 2 criminosos foram quebradas, mas a de Cristo não. Olha, Davi previu isso no Salmo 34, versículo 20. E lá em João também está escrito, para provar que isso veio do Senhor. Deram-lhe vinagre para beber. No Salmo 69, versículo 21, Davi previu isso. Como é que Davi sabia que Cristo ia ser morto, que não iam quebrar a perna dele, que iam dar vinagre para ele? Davi previu isso, e foi o Espírito Santo que fez ele
Escrever o Salmo, estando nas Escrituras, o que Deus iria fazer com o nosso Salvador para a nossa salvação, para mostrar que Deus já estava predestinando o nosso Salvador e que ia acontecer aquilo com ele. Então o Espírito Santo usa as pessoas para profetizar sobre o futuro. Usou a Davi. Quem lesse esse salmo na época não ia entender o que estava sendo falado. Muitas das vezes nós lemos esses salmos e passamos despercebidos do que está escrito aí. Não é verdade? Passa despercebido. E ele estava profetizando sobre Cristo. Davi também profetizou sobre a ressurreição de Cristo. Quem pegou o Salmo 16, versículo 8, 11? Agora abre lá em Atos 2, 25 e 28. A respeito dele de Davi, diante de mim ia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo seja corrupção. Conhecer os caminhos da vida, enxergar de alegria na tua esperança. Vocês viram aí que começou? Por isso o meu servo Davi já tinha profetizado. Já tinha profetizado sobre a ressurreição de Cristo. Ele também profetizou sobre a glória de Cristo e o reino dele. No Salmo 110, versículo 1. Davi que escreveu isso e eles repetiram. Todo judeu tinha que conhecer a palavra de Deus. Até os 12 anos de idade eles sabiam o Pentateuco de cor, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles tinham que conhecer os outros livros, né? As outras escrituras também. Por isso que eram citadas no Novo Testamento passagens do Antigo Testamento. Todas palavras de Deus. E não existe nenhuma profecia que está livre de ser examinada à luz da profecia maior, que é a palavra de Deus. Por isso que nossas Bíblias, algumas, têm referências, né? Na hora que a gente está lendo, está lá assim, isso também está escrito lá em tal parte da Bíblia, né? 1 Coríntios, vocês viram? São referências que falam a mesma coisa, são profecias de Deus, que são repetidas ao longo do tempo para que os seus filhos não esqueçam da sua palavra e do que ele prometeu. Então também sobre a glória de Cristo tem o Salmo 2, nós vamos ler não, e o Salmo 8, o Salmo 2 está com referência em Mateus 28, e o Salmo 8 em referências a 1 Coríntios 15. Mas a gente tem que começar a se perguntar assim, essa profecia está de acordo com o que Deus fala, quando alguém vier trazer, né, alguma profecia? Aí alguém chega perto de você e fala assim, Deus vai te enviar para tal lugar, ou Deus vai te dar tal coisa. Isso está na Bíblia? Que Deus vai te enviar para algum lugar, ou que Deus vai te dar tal coisa? Aí como que você vai examinar a Escritura, então, se isso não está na Bíblia? Como que eu faço, irmão Fabiano? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, fala assim, quem profetiza o faz para edificação, exortação e consolação dos homens. Como o irmão Lucas falou, se dá dúvida no seu coração, não vem de Deus. Se não é para edificação do corpo, não é de Deus. Se não é para exortação, não é de Deus. Se não é para consolação, não
é de Deus. Então, você vai receber aquela profecia? Se você teve dúvida, você não vai receber. Você vai pegar e continuar a sua vida buscando a Deus e a sua palavra. Muitas das vezes a gente fica com alguma coisa negativa na cabeça quando alguém vem falar essa coisa negativa. E aí você foca no pior e não no melhor. Quando é para exortação, né, quando é para julgamento, tem esse tipo de coisa. Porque eles vão te falar coisa que você não quer ouvir. E aí você vai focar no lado negativo, né, na cilada ou em alguma coisa que está por vir. Quando Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, eis que Satanás me pede para peneirar. Vocês lembram dessa passagem? Para peneirar com você. Jesus estava falando um futuro que Pedro ia passar se Pedro não parasse para pensar nas consequências do que ele estava fazendo. Aí falou assim: nossa, o diabo está querendo me pegar para me peneirar. Focou no negativo. Em vez dele parar para pensar assim: o que eu estou fazendo de errado para evitar isso? Vou para a presença do Espírito Santo para que ele venha iluminar a minha mente e me mostrar aonde eu estou errando. Aonde eu estou errando. Então nós temos que olhar para dentro de nós e não para o que é negativo. Porque o que é negativo vai acontecer se você continuar focando nele. Se você continuar praticando o que vai te levar àquilo. Então você tem que pensar assim: eu não sei o que eu estou fazendo para me cair na mão do diabo, para me ser peneirada. Mas espera aí, eu sei quem pode me falar. É o Espírito Santo. Então deixa eu parar aqui para ele me dar uma luz para mim mudar as minhas atitudes, para evitar que isso aconteça. E aí, você tem que glorificar o nome de Deus, porque Ele preocupou com você. E Ele está querendo evitar que algo aconteça na sua vida. Primeira coisa que você tem que fazer antes de pedir o Espírito Santo para iluminar sua mente: graças eu te dou, Senhor, pelo seu amor pela minha vida, por ter me alertado daquilo que irá acontecer. Agora me mostra o caminho que eu devo seguir para evitar que isso aconteça. É assim que a gente tem que fazer. Não é apavorar que vai cair na mão do diabo, não. É pensar assim: não vou cair. Porque o Senhor me ama, Ele cuida de mim, me orientou e eu vou mudar o meu destino porque Ele quer que eu mude. Senão Ele não tinha me avisado. Né? Então nós temos que seguir a profecia maior. Mas infelizmente tem muita gente por aí falando em nome do Senhor sem Deus ter dito nada. Com isso acabam enganando e destruindo vidas de muitas pessoas. Muitas nem voltam na igreja, porque profecias não se cumpram. Porque profecias, como foi o caso que eu contei da irmã, que saiu até da igreja por causa do profeta. Profecias que vão ao contrário daquilo que aconteceu. Aí a pessoa fica descrente com a casa do Senhor, porque não é só o profeta que é descredibilizado, é a casa de Deus. É a casa de Deus. Não é verdade? Então nós temos que ter muito cuidado em receber profecia. História de Israel para hoje. Você recebeu um dom espiritual de Deus que ninguém pode tirar e que precisa ser desenvolvido para o aperfeiçoamento do seu caráter e para a edificação de todos os irmãos que congregam com você. É necessário que você pare de se omitir na vida da igreja e creia que Deus o capacita para o exercício do seu dom. Assuma o papel no corpo de Cristo, para que as pessoas sejam evangelizadas e tenham suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Está vendo quando você assume o dom que Deus te deu, o que acontece? Pessoas são evangelizadas e aceitam a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E ingressam no corpo de Cristo, edificando ainda mais a nossa igreja. Você preenche o buraco, mas não o vazio, porque o objetivo não foi
alcançado, porque não é o seu dom. Você não vai alcançar aquilo que Deus quer ser alcançado. Você não vai atingir o alvo no centro, mas você vai atingir próximo, mas não aquilo que Deus quer. Porque você está preenchendo um lugar que não é seu. E aí o que acontece? A pessoa que está preenchendo um lugar do outro, que não se levantou para cumprir com o seu dom na igreja, ele fica frustrado. Porque ele, por mais que ele tente, ele não vai conseguir fazer aquilo que é para ser feito. Porque não é o que Deus separou para ele ser feito. E aí a pessoa vai ficar sobrecarregada e não vai nem desenvolver o dom dela no ministério dela de forma como ela deveria desenvolver. Por isso que nós temos que nos levantar e se posicionar para aquilo que Deus tem. Esse papel que distribuí para vocês estarem preenchendo, é para ajudar a vocês a identificar o dom que vocês têm, para vocês estarem edificando o corpo de Cristo, fazendo a função que vocês têm para ser feito na casa do Senhor. E quando cada um tiver a consciência, se levantar e fazer, gente, ninguém vai parar essa igreja aqui na terra. Ninguém vai parar o que Deus tem para nós aqui. Eu descobri que eu tenho 5 dons dentro da igreja para ser desenvolvido. 5 dons para ser desenvolvidos dentro da igreja. Eu já estou desenvolvendo dentro da igreja. E aí o que nós temos que fazer? Chegar perto do pastor e falar assim: pastor, eu descobri esse dom. O que eu posso fazer para estar ajudando o Senhor na igreja? Não sei se vocês reparam, mas nosso pastor está sobrecarregado. Tem mais irmãos sobrecarregados dentro da igreja, fazendo função que não era para ser feita, mas que estão fazendo, estão desenrolando. E aí, como fica a nossa consciência? Nosso Senhor vai voltar e vai cobrar nosso talento. E aí que você vai falar? Eu queria ficar assentado na igreja, só escutando. E será que só sentado também você está absorvendo aquilo que precisa ser absorvido e transformando a sua vida e de outras pessoas? Porque a palavra não é só para a nossa transformação, o nosso caráter, mas é para a transformação de outros lá fora. Postaram no grupo, eu não lembro direito, mas postaram no grupo, a Gilza até comentou, a questão dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, né? Da conversão dos nossos parentes. A Gilza falou assim, é através da nossa transformação que eles vão converter. Mas nós só vamos nos transformar se nós estivermos levando para casa a semente de Deus para elas crescerem dentro de nós. E com isso vai crescer também os nossos dons e talentos para serem desenvolvidos. É com nossos dons e talentos que as pessoas veem a nossa transformação. Não é pelo fruto que se conhece a árvore? Pois é. É trabalhando, é desenvolvendo. Ficar na zona de conforto é muito bom. Mas quem fica na zona de conforto não faz diferença na própria vida nem na vida de ninguém. Passa por esse mundo sem deixar nenhum legado, sem deixar nada acrescentado na vida de ninguém e nem mesmo na próxima vida. Nós só acrescentamos na vida da gente e na dos outros quando saímos da zona de conforto. E é isso que Deus quer. Por isso que Ele nos dá dons e talentos, para que nós saiamos da zona de conforto e façamos a diferença na vida das outras pessoas e nesse mundo. Cada pessoa deve prestar serviço, utilizando seus dons e talentos ao reino de Deus, para que assim haja funcionamento de todo o corpo, que não haja prejuízo a qualquer uma das suas funcionalidades. Observe que há aqueles cristãos que não desenvolvem seus dons por não terem valorizados os seus talentos, ou ainda não identificaram quais são os seus dons e talentos, não sabendo quais possui. Por isso a importância de servir e do trabalho de orientação e ensino dos leigos, para que sejam desenvolvidas as aptidões e assim descobrir o dom que possui. Cada um deve observar em si o que mais gosta e o que mais se identifica para fazer. Mas toca o seu coração, o que mais toca o seu coração e o motiva a ser melhor. Com
Conversar com outras pessoas que possuem mais experiência na fé poderá também ser uma boa forma de identificar o dom, pedindo sempre a Deus auxílio nessa busca. Não basta descobrir o dom que se possui, mas saber usá-lo em benefício da coletividade. Todas as pessoas podem desenvolver os seus talentos e dons, dessa forma contribuindo com a obra divina, pois inúmeros são os trabalhos que precisam e que hajam colaboração. Os trabalhos não possuem uma hierarquia, sendo todos importantes e valiosos. É necessário que você pare de se omitir na vida da igreja e creia que Deus o capacita para exercitar o seu dom. Assuma o seu papel no corpo de Cristo, para que as pessoas sejam evangelizadas e tenham suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Você é importante, você é um membro de um corpo, e o seu significado nele tem que ter uma função para que o corpo se desenvolva de uma forma saudável para a transformação. Não tem hierarquia. Todo trabalho é importante dentro da igreja. E nós precisamos que todos se levantam e cumpram o seu papel dentro da igreja. O que você tem feito com os presentes, os talentos e os dons que Deus lhe tem dado? Onde estão os seus dons? Enterrados? Será que estão guardados em uma gaveta? Lembre-se, o caminho para ser bem-sucedido é esse: disciplina, esforço e compromisso. Eu falei isso na aula passada. E é um caminho trilhado por pessoas que se entregam inteiramente à vontade de Deus. Deus o chamou para ser um vaso nas mãos dele. Apenas permita ser cheio do Espírito Santo. Conclusão. Davi serviu a Deus como rei, cantor e profeta. Em todas essas capacidades, chamava atenção para Jesus, Rei dos Reis e tema principal dos profetas de Deus. Hoje servimos ao mesmo Deus. Ele nos deu também capacidades especiais para tanto. Estamos também no nosso servir, mostrando ao mundo quem é Jesus. Está vendo como se conhece a árvore pela fruta, pelo fruto que dá? Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai amado e Deus querido, nós te agradecemos pela oportunidade de hoje, de mais uma vez ouvir a sua palavra. Obrigado por seu grande amor pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos dado presentes para servir no seu corpo, nos capacitando para tal. Que nós possamos, Pai amado, levantarmos com coragem, com força e estímulo para edificar o seu corpo, para edificar a sua igreja e assim fazer diferença neste mundo, transformando vidas e levando a elas ao seu Filho amado Jesus. Que não mais deixamos nossos talentos e dons enterrados e guardados em gavetas, mas que viemos deixar o Espírito Santo nos usar para vaso de honra, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém.